Graça e paz, amado irmão, bem-vindos ao nosso devocional, 30 minutos abençoador. Amém? Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Altíssimo sobre o seu dia. O Altíssimo é aquele que te abençoa, que derrota os teus inimigos, que te dá o despojo da guerra, que traz fartura sobre a sua casa. Nunca te faltará nada, porque Ele te supre segundo a riqueza da sua glória. Deus não promete suprir você de acordo com a sua necessidade, mas segundo a medida da glória dele. Amém? Aleluia! Isso é muito poderoso. Significa que a medida de Deus é muito mais abundantemente além, diz Paulo aos Efésios, do que você pensa, imagina até, ou do que você pede. Aleluia! Porque Deus é surpreendente, Deus é amoroso, Deus é bom, Deus é completamente bom. Amém? Deus não pode ser definido pelos acontecimentos, mas a bondade do Senhor te conduzirá aos lugares férteis dessa vida. Amém? Você crê nisso? Amém. Louvado seja Deus. Bom dia, Amália. Bom dia. Aleluia. Meus Santos, Adão Mendes, Silva Parente. Bom dia. Bom dia, Magda. Bom dia, Sérgio, Sueli, amados. Nássara, bom dia. Cassiana Pesolato. Opa! Abraço carinhoso aí para Marcelo, para as crianças, né? Não tem nada de criança mais. Bom dia, pastor Samuel, Guilherme, Diego Freitas. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Dia mais que abençoado. Em nome de Jesus, eu estive lá em Mato Grosso do Sul. Amém. Com o pastor Josier, a igreja amada, poderosa, irmãos queridos. Acho que alguns dele deve estar aqui conosco. Se você estiver, faz aí um comentário se eu conseguir vir diante, né, da ministração. Eu menciono vocês. Bom dia, Valéria. Bom dia. Amém. Aleluia. Dilnei, professor Dilnei, Chagas, Vitor, Nívia, Jorge Fã, Esther. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Fábio, amado. Louvado seja Deus. Kellen Alves. Aleluia. Shalom, shalom. Aleluia. Tudo bem, Caxias? Aleluia. Glórias a Deus. Alex. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Hoje, nosso 16º dia do jejum, 21 dias fortificados na graça. Amém. Aleluia. Creio que o Senhor está criando raízes, consolidando, fundamentando, fortificando e aperfeiçoando o entendimento da graça na nossa vida. Aleluia. Dia 2 de novembro, nós vamos ter a nossa conferência da Vinha e Uruguai, Vinha Rio Grande do Sul e Uruguai, e o tema é: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Então, grande graça gera grande poder. Por isso que Jesus disse: recebestes de graça dai, de graça curai enfermos, ressuscitai mortos, purificar leprosos, anunciai o ano aceitável do Senhor. Amém? Oh, a revelação da graça nos conduz aos milagres mais extraordinários que testemunham a bondade do Pai, o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Vai ser poderosa, sim. Em nome de Jesus, você não pode estar de fora. Eu quero dar um abraço de todos que eu puder, principalmente vocês que estão aqui praticamente, né, todas as manhãs. Amém? Não deixem de ir lá e a gente ter um abraço, um tempo para compartilharmos algo. Amém? Hoje eu gostaria de falar sobre o poder da confissão. Amém? Você sabia que o Evangelho é chamado o Evangelho da nossa confissão? Que Jesus é o apóstolo fundador da nossa confissão, e essa confissão é a nossa vocação celestial, diz a Bíblia. Veja, se o Evangelho é chamado de confissão, a confissão ocupa um espaço extremamente importante no mundo espiritual. Nós sabemos que muitas seitas, ensinos usam a confissão, mas o diabo não é criador de nada. Quem criou todas as coisas foi o nosso Deus Elohim, o Deus Criador. Amém? Bem, e muitas pessoas não entendem que no combate da fé, a sua confissão é a principal coisa. Acredite que a sua confissão, ela induz o seu coração até a própria fé que você ainda não tem. Amém? Entendeu isso? Eu vou falar de outra maneira. Então você está tentando crer por algo.
Você ainda não tem a fé necessária para remover essa montanha. Mas se você usar a fé que você tem, essa fé se aperfeiçoa, cresce, multiplica e ela vai chegar no nível necessário para você transportar esses problemas, tirar esses problemas da sua frente em nome de Jesus. Amém? Então, o que nós confessamos é vital. Nos dias de jejum, nós sempre temos uma confissão, porque as confissões, elas geram realidades. Amém? Então, é sobre isso que eu quero ler na palavra versículos para alimentar a sua fé e reposicionar você, porque às vezes nós desviamos. E como o combate é um combate da fé, o diabo obviamente vai colocar pensamentos de incredulidade. E quando você fala com a sua palavra os pensamentos de incredulidade, você semeou o mal na sua vida. Amém? Então, não pode de maneira alguma cair nesse erro maligno que rouba de você a riqueza da graça. Bem, no início de todas as coisas, em Gênesis, nós vemos a terra que fora destruída. Não foi Deus que criou o caos, mas a terra foi destruída porque Satanás foi lançado sobre ela. Houve um julgamento, a terra foi destruída e ela estava sem forma e vazia. Em Gênesis diz isso, o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo e de repente houve a palavra liberada de Deus. E Deus então liberou uma palavra e de acordo com o que Deus falou, aconteceu. Eu alistei aqui para você 8 ocorrências da criação, da transformação do caos para a beleza do Éden, a beleza da terra e toda a criação de Deus. Então significa que todas as coisas elas são criadas, geradas pelo princípio da fé, que é crer e falar, que é falar conforme você quer ver. Você deve falar de acordo com aquilo que você deseja, amém? E não você deve falar de acordo com aquilo que você vê. Se você fala de acordo com aquilo que você vê ou sente, você confirma, dá força, dá crescimento a essa semente. Você não pode confessar fatos, no sentido, não é negar os fatos, obviamente. Davi não negou o gigante. Não estou vendo o gigante. Não, esse ensino é extremo e errado. Você não dá ênfase ao problema, não dá ênfase ao gigante. Davi disse para o gigante, você afrontou o exército de Deus. Eu vou cortar a sua cabeça. Eu vou te dar o seu corpo às bestas feras da terra. Amém? Por que Davi venceu Golias? Porque ele teve fé, ele usou os princípios da fé. E Deus faz assim, da mesma maneira, ele opera, transformando as coisas através da sua poderosa palavra. Hoje é a palavra escrita para nós. Amém? Então, em Gênesis 1, 3 e 4, diz assim, disse Deus e viu Deus. O que Deus disse? Ele disse, haja luz e houve luz. Então você vai descobrir essa dobradinha de disse Deus e aconteceu. Disse Deus e assim se fez. Ou seja, antes de se fazer, Deus disse. Da mesma maneira, antes de você obter algo, você precisa dizer esse algo. Amém? Em Gênesis 1, 6, 7, disse Deus e assim se fez. E toda a obra da criação. Eu não vou citá-la aqui item a item, por causa do nosso tempo. Mas por 8 ocorrências, disse Deus e assim se fez. Disse Deus e assim se fez. Disse Deus e assim se fez. Amém? Então, antes de Deus ter criado todas as coisas, ele falou. Aí você pode dizer, mas ele é Deus, né? Ele é Deus, ele fala e acontece. Mas em Gênesis, capítulo 2, diz assim, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então Deus finalizou a sua obra através de falar e ver acontecer. Falar e ter. Falar e obter. Amém? Bem, e aí você diz, bem, ele é Deus, mas em Gênesis mesmo diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para dominar sobre a obra criadora ou criativa de Deus, sobre toda a sua criação. Significa então que o poder criativo está na palavra. Amém? Então a palavra tem o poder de criar o cenário. É lindo quando Hebreus diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Há 2 palavras no grego
para o universo. A primeira é cosmos, o universo criado. A segunda é aion. Aion. Aion não é o universo criado, mas é a época, a geração. Eu gosto de dizer o nosso mundo, o mundo que você vive, a atualidade que você vive. Então, pela fé, entendemos que aion, ou seja, minhas circunstâncias, foram criadas pela palavra. Se você crê, então você vai liberar as palavras que criam o seu mundo. Isso significa que você tem o jardim que você diz. Isso significa que eu estou no lugar que eu disse. Isso significa que eu chegarei aonde eu estou dizendo. Ok? Por isso que Tiago diz assim, que a língua é como um pequeno leme. Ela está, né, de um navio. Você não vê o leme do navio, você não vê essa parte que está oculta. Mas quem está conduzindo aquela imensidão a um destino proposto é o leme. E o leme, então, é o que eu digo. Se você não se converter a isso, crendo de coração, e suas palavras forem misturadas entre fé e credulidade, você não vai obter o seu resultado, o seu milagre, o que você deseja. A Bíblia diz em Levítico 19:19 que Israel não podia misturar duas sementes de espécies distintas no mesmo campo. Não se poderia misturar, não se poderia cruzar dois animais de espécies diferentes. Você sabe que se você cruzar um jumento com uma égua, vai nascer um burro ou uma mula. E o burro e a mula são estéreis. São estéreis, porque houve um cruzamento indevido. E isso para nós significa, se aplica na vida espiritual, que você não pode misturar lei e graça, você não pode ficar misturando fé e credulidade. A sua última declaração destrói as anteriores. É igual aquele joguinho de dominó, lembra? Você faz assim, todo um trilho de dominó, né? Aí a última peça, cada uma delas é uma confissão. A última confissão. Quando você bate, derruba a última confissão, cai tudo, cai tudo. É um castelo de cartas. Você puxou uma, cai tudo. Então, a minha confissão deve estar de acordo com aquilo que eu quero que aconteça. Ah, pastor, mas eu tenho confessado e não aconteceu. Aí está a chave do combate, da perseverança, da paciência. Você vai ser exercitado nessas coisas. E é simplesmente falar. Falar a palavra de Deus. Amém? Bem, é assim que a fé, ela produz milagres na nossa vida. A Bíblia diz assim em Lucas, falando sobre Maria que profetizou, ela diz assim, porque nenhuma palavra vinda de Deus será impossível. Que coisa linda, na versão TB, tradução brasileira, uma versão antiga da Bíblia. Porque nenhuma palavra vinda de Deus será impossível. Então, se você tem uma palavra de Deus, nada é impossível para a palavra falada de Deus. Amém? Essa palavra é a palavra vivificada, nós sabemos disso. Né? Tem a palavra escrita e a palavra vivificada. Você tem a palavra vivificada da palavra falada, da palavra escrita. Por isso que você tem que confessar o que está escrito, até que essa palavra vivificada gere a realidade que você precisa. Então nós dominamos pelo que dizemos. Amém? Vou repetir. O seu domínio, você foi criado para reinar em vida, para dominar sobre as circunstâncias. Amém? Essa é a bênção de Deus sobre você. Você foi feito como Cristo para dominar as circunstâncias. Então, a doença, a falta de recursos, as oposições, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, você é um rei nessa terra para dominar, implantando, né, o reino de Deus. Como você faz isso? Pelo que diz. É muito mais pelo que você diz do que pelo que você faz. Amém? É muito mais pelo que você diz. Chegaram para Jesus e perguntaram no plural, Senhor, o que nós devemos fazer? Que obras devemos fazer para fazer a vontade de Deus? E Jesus disse, a obra, no singular, de Deus é esta, que vós creiais naquele que ele enviou. Então Jesus responde, uma obra, é uma maneira, é um modus operandi, amém, para realizar a vontade de Deus. Falar, crer e falar.
a fé envolve a confissão. João 1 diz, no princípio era o verbo. Eu vou substituir o verbo aqui e os pronomes relacionados a ele, nesse contexto, pela palavra. Amém? Porque verbo aqui é palavra, é logos, palavra. Amém? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra, e sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Amém? Poderoso isso. Então, nada pode ser feito, nada foi feito sem que a palavra fosse liberada. Isso continua, desde Gênesis até a eternidade futura. Você tem o que você diz, você tem o casamento que você diz, você tem o marido que você diz, você tem a esposa que você diz. Ah, meu marido não tem jeito mesmo. Não vai ter nunca. Enquanto você não mudar a sua confissão, não muda a sua realidade. Amém? Não muda. Ah, meus filhos, eles só me dão dor de cabeça. Eles sempre vão te dar dor de cabeça. Os meus não me deram e não me dão. Amém? Porque eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Eu nunca. Eu quero dizer que eu nunca disse isso. Amém? Aleluia. Em 56 anos de existência, nem eu e nem minha esposa dissemos isso sobre os nossos filhos. Aí você fala, você então é feliz porque não te deram dor de cabeça. Não, eu semeei o jardim que eu quis, eu colhi os frutos do que eu confessei, e é essa a vitória da fé. Você tem que crer que a confissão gera a realidade. Ela transforma o caos, o abismo, na obra consumada daquilo que você deseja ter. Então, você deve declarar sobre os seus negócios, sobre o seu dia, sobre a sua empresa. Você tem que declarar. Nada aconteceu, mas continue confessando. Amém? Então, o combate da fé é confessar. É só isso. Falo, pastor, mas eu pensei que eu tinha que conquistar o mundo. Não. Não é sair fazendo qualquer coisa. É sair dizendo qualquer coisa. Amém? Então, a nova aliança é eu creio e confesso com os meus lábios. Amém? Onde está a palavra da confissão? A Bíblia diz, ela está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Amém? A palavra da fé. Na velha aliança você tinha que realizar coisas. Na nova você tem que dizer coisas. Amém? Então o que dizemos é vital, é vital. A palavra é o falar divino. É o Cristo revelado. A palavra se fez carne, é Cristo, a palavra era Deus. E como é esse Deus demonstrado ao mundo hoje? Pelo que eu digo. Amém? E o dizer vai gerar realidade, vai conduzir o navio, vai gerar prática, vai gerar ação. Então, à medida que você está dizendo, as palavras estão abrindo um caminho à sua frente. Aquela mulher que tocou na veste de Jesus, ela tinha uma enfermidade, 12 anos, um fluxo sanguíneo constante. Pela lei, ela era considerada imunda, não podia sair a público. Ela tinha que declarar-se imunda. O imundo vivia separado. E ela tinha um estado de hemorragia. Ela gastou todo o recurso, todo o dinheiro com os médicos, indo de mal a pior, diz a Bíblia, certamente enfraquecida, né? Uma pessoa que já não tinha nem força física, mas ela ouviu falar da fama de Jesus. Ela ouviu falar da fama de Jesus. E ela começou a raciocinar, a pensar. E ela começou a dizer consigo mesma, diz a Bíblia, consigo mesma. E eu creio que essa é a grande prova da fé, daquilo que você crê. Não é o que você diz em público. Eu não venho aqui numa live falar de incredulidade. Jamais, você deixaria de me seguir. Amém? Ninguém vai fazer isso. Mas a fé que conta é a fé que você diz na sua intimidade. É o que você diz dentro de casa, com a sua esposa, no carro, sozinho, quando os problemas realmente tocam em você, quando a pressão está sobre você. É o que você está dizendo consigo mesmo que vai gerar grande demonstração de poder na sua vida ou não. A Bíblia diz então que aquela mulher, ela dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ele não vai precisar parar em pôr as mãos. Era o que ela dizia. A fé, então, tem uma voz. A fé se expressa pelas palavras. E aí Jesus, que conhece
E Jesus sempre vai passar perto de alguém que tem fé. Amém? No meio de uma multidão de milhões de pessoas, aquele que tiver fé atrai a atenção de Cristo. Amém? Atrai a atenção dos céus, porque nada agrada mais a Deus do que a fé. Bem, então Jesus passou por aquele caminho, ela ficou sabendo disso e ela enfrentou a multidão, enfrentou o preconceito da religião, as barreiras da religião, a condenação da lei, porque ela deveria declarar-se imunda e não sair, não tocar no meio da multidão, porque ela estaria trazendo imundícia para todas as pessoas. Ela teve que vencer vários obstáculos, porque o seu milagre também. Nossos milagres, eles não vêm assim, como goiabas maduras que caem do pé. Você vai ter que exercitar fé e perseverança. Perseverança, a Bíblia diz que os que alcançaram as promessas, eles tiveram fé e perseverança. Amém? O poder da perseverança, da paciência, de declarar, vai acontecer, vai romper esse negócio, nós vamos prosperar, em nome de Jesus. É no meio das prisões da alma que você declara a liberdade do espírito. E assim você vai criar asas, amém, para voos mais altos. Bem, e ela dizia, Jesus se põe sempre perto daquele que tem fé, e aí ela foi entre a multidão, certamente por baixo, sendo até pisoteada, porque a multidão apertava Jesus, e de repente Jesus para e diz, quem me tocou? Quem me tocou? Porque de mim eu senti que saiu virtude, saiu poder. Pedro diz, Senhor, a multidão te aperta e tu dizes, quem me tocou? Veja, existe, né, o aperto da multidão ou o toque da mulher que tem fé. Amém? O que produz poder é o toque da fé. Não é o aperto da multidão, da curiosidade. Ah, vamos tocar em Jesus para ver o que acontece. Acontece nada. Ah, vamos pôr a mão nele, vamos dar um abraço para ver se algo, um poder é transferido sobre nós. Não, nada é transferido se você não tiver fé, porque a fé que, né, mano, palavras aqui que suga, por assim dizer, né, que suga para você o poder, é o canal, né, o canal, é o conduíte, é a torneira que se abre, é a fé, é o toque da fé. Então muitos apertam o Senhor para ver se sai alguma coisa e eles não sentem nada, nem o nível de unção, mas alguns tocam como aquela mulher e isso produz milagres, amém? Por que ela fez isso? Porque ela dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar na veste, ficarei curada, amém? Bem, esse princípio é de eternidade passada a eternidade futura, amém? Deus, para nos criar, ele disse, façamos. Então, antes de ter eu e você, antes de nos ter, ele disse, façamos. Então, tudo antecede o pelo falar, amém? Tudo é antecedido, né? Ou precedido pelo falar. Se eu não sou capaz de falar, então não sou capaz de ter um milagre, amém? Por isso, então, a confissão é importantíssima. A Bíblia fala sobre Jesus. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ou seja, é Cristo. Amém? Cristo Jesus. Aleluia. E o texto, só para te dar referência bíblica, para ter autoridade no que eu estou falando, Hebreus 3:1 diz, por isso, santo irmãos, que participais da vocação celestial. O que é a vocação celestial? É o evangelho, é o seu chamado, é o reino celestial. Considerai a função da mente. Pense atentamente, considerai atentamente o apóstolo e sumo. Oi, voltei aqui, olá. Ok. Veja, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, considerai, pense, lembra de Hebreus 2 também, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, quando você considera os seus pensamentos, você vai dizer com as suas bocas. Então, você pensa, você diz, você crê, você fala. Ele é o apóstolo, amém? O fundador. E ele é o sumo sacerdote. Você sabe? De acordo com a aprovação do sumo sacerdote, nós somos aprovados. Na velha aliança,
No dia do sacrifício nacional, da expiação, Yom Kippur, em hebraico, o sumo sacerdote entrava 2 vezes no Santo dos Santos. A primeira vez era com o sangue de um animal inocente, por ele e pela casa dele. Se ele estivesse em pecado, ele morreria. As pessoas puxavam ele por uma corda, porque ninguém podia entrar naquele lugar, senão todos morriam. E aí, aquele ano seria um ano de trevas, de escassez, de dificuldades, porque o sumo sacerdote foi rejeitado. Então, quando o sumo sacerdote saía, ele levantava as mãos e abençoava o povo, porque seria um ano de bênção de Deus. Então, se o sacerdote é aceito, o povo é aceito, é o princípio do representante na Bíblia. Amém? Como Jesus nos representou. Assim, Jesus, ele está, o sumo sacerdote, nos representando, intercedendo, ou seja, ele está confessando. Amém? Então, o que Jesus está confessando? A Bíblia diz que o sangue de Jesus tem uma voz. O sangue é a vida. E o sangue fala coisas superiores ao sangue de Abel. Então, Jesus está dizendo tudo que você é. Você é filho amado, você foi curado. Você foi curado. Nós fomos curados pelas chagas de Jesus. Essa é a verdade que está sendo declarada nos céus. Você tem toda a provisão de Deus em sua glória. Você terá êxito, sucesso. O Senhor te conduz aos pastos verdejantes, a lugares de abundância, de tranquilidade. Ele preparou o caminho da justiça para você. Você é filho amado como ele é. Você é filho. Você está livre do jugo da lei quando entende que é filho de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Ele cuida de mim porque ele me gerou. Ele é um pai responsável, um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai que está comigo, um pai que veio habitar em mim, um pai que me vê, que me ouve, que não dorme, que não tem impossíveis para ele. Os olhos dele não se desviam de mim, os seus ouvidos estão atentos a mim. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é o Elohim, o maior, o único, soberano. Ele é meu pai, ele me ama. É o que o sangue está dizendo, porque Jesus consumou todas essas coisas por mim. Amém? Então, ele está confessando. Confesse também. Confissão significa dizer a mesma coisa. Você não é salvo se não confessar. Olha como é incrível o poder da confissão. A Bíblia diz assim sobre a salvação: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que vem primeiro? A fé ou a confissão? A confissão. Leia o texto lá depois para você ver. A confissão vem primeiro. Não é incrível isso? Normalmente a gente ora assim: você crê em Jesus? Então diga: eu creio no Senhor, então confesso. Mas na Bíblia não é assim. Primeiro você confessa, depois você crê. Uau, por quê? Porque o que você diz também altera o que você crê. Por isso que você tem que falar o que está escrito, amém? E onde está isso? Isso está num texto muito interessante, lá em Lucas 17, quando os discípulos, vou ler o texto para te dar precisão escriturítica. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé, amém? Oh Deus, ouve-nos nessa manhã. O Senhor que nos ouve nessa hora, ó Espírito que está em nós, nós podemos clamar: aumenta-nos a fé. O que será que o Senhor diria para nós? Ele vai dizer o que ele já disse. Amém? Deus não vai te dar nenhuma outra chave se ele já colocou a chave na sua palavra. É essa chave que nós vamos usar. Então você pode dizer: Senhor, me aumenta a fé, eu não consigo crer por isso. Existem sim coisas que estão acima da nossa fé. Bem, e o que fazer para chegar a esse nível de transportar essas montanhas por meio do mar? Aí eles perguntaram: Senhor, aumenta-nos a fé, Senhor, aumenta-nos a fé. E a resposta do Senhor foi: respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis. Então presta atenção: se você tiver fé tão pequenina como um grão de mostarda, eu separei um grão de mostarda aqui para você, ó. Ok, deixa eu ver se eu ponho ele aqui na minha mão. Ih, caiu. Mas peguei aqui. Bem, não sei se dá para ver, né? Aqui é meio difícil, né? Ver o grão de mostarda. Ok, sim, tentar deixar a câmera focar. Tá vendo esse grãozinho de mostarda? Bem, isso é um grão de mostarda. Bem, dá para ficar quase dentro da minha unha. Esse grãozinho de mostarda. Ok. Se você tiver uma fé tão minúscula quanto esse grão, até na mão de um bebê pequena, ele diz assim:
Ora, se tiverdes fé como um grão de mostarda, então aqui está dizendo por dimensão, ou seja, pequena, direis a esta amoreira, é um sicômoro, é uma figueira, não é uma árvore planta baixa, não, é uma árvore com raízes profundas. Se você dizer, então direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então veja que o Senhor disse para ele, sabe como você vai ter uma fé maior? Como se aumenta a fé? É usando a que você tem. Ah, pastor, então como eu uso a fé que eu tenho? Dizendo. Você tem que dizer aos problemas. Você nunca verá Jesus orando sobre o problema. Você já viu isso? Ele nunca orou sobre o problema. Ele só declarou o que ele queria. Ele nunca confessou a circunstância. Ele só disse o que ele queria. É incrível. Você não encontra Jesus. Jesus, ele nunca falou de maneira a enfatizar o problema. Nunca. Ah, ela está morta, disseram sobre a filha de Jairo. Vai embora, acabou. Ele disse, ela não está morta. Fisicamente estava. Mas Jesus não disse que estava. Por quê? Porque ele chamava à existência aquilo que ele queria que acontecesse. Amém? Bem, então a confissão é vital para as nossas vidas. Amém? Eu declaro sobre esta terça-feira, amém? Aleluia, viajando, às vezes nós perdemos a noção dos dias. Sobre essa terça-feira na sua vida, em nome de Jesus, que você abra um caminho no meio do deserto pelas palavras, que Deus te renova a fé, as palavras, a confissão do lábio, que Deus te renova a esperança, né, a imagem daquilo que Ele tem para você em sonhos, em imagens, em visões do Espírito na sua vida, que o amor flua de você e as palavras sejam palavras determinantes, palavras de ousadia, que geram os milagres para a sua vida. Porque se está escrito, se uma palavra foi dita por Deus, como confessou Maria pelo Espírito Santo, então, se uma palavra é vinda de Deus, nada será impossível para ela. E assim vai ser sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Passei 2 minutinhos do horário. Abraço carinhoso a todos vocês. Francis, Jorge Fran, Lucas. Amém, Guilherme, Esther. Em nome de Jesus. Usem as palavras ao seu favor. Em nome de Jesus. Abraço, até amanhã. Não deixe de compartilhar a live em nome de Jesus. Se não se inscreveu na nossa conferência, não deixe para a última hora. Abraço a todos, até amanhã.